Oi, eu sou Analice Lopes e junto com os meus colegas vamos falar um pouco sobre o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, escrito por Carl Sagan. O livro é um relato pessoal entre o caso de amor de Sagan com a ciência durante sua vida inteira. Ele deixa clara sua preocupação com o analfabetismo científico e critica algumas ações da humanidade. Ele ainda mostra como a ciência e a tecnologia podem trazer um poder positivo e benefícios para a humanidade. E não divulgá-la seria algo perverso, porque é mais que um conhecimento, é uma forma de pensar. Os primeiros capítulos apresentam a pseudociência e as consequências que ela pode deixar. O ato de não ser cético ou de não questionar não é total falha sua. Você apenas aceita as fontes mais acessíveis como verdade e seria sistematicamente enganado. Com a globalização, obviamente, o mundo diminuiu de certa forma. E a outra velocidade das informações fez surgir a crise do conhecimento, onde você tem acesso a qualquer tipo de informação, sendo ela verdadeira, falsa e muitas vezes até vaga. A importância e o debate do livro leva o leitor à criação de um pensamento crítico diante das informações que ele recebe diariamente. É apresentado o negacionismo em sociedade. Negar a verdade como forma de escapar da realidade é algo extremamente preocupante para a evolução da nossa espécie. Por exemplo, os tratamentos científicos chegam a ser de 1000 a milhares de vezes mais eficazes do que os tratamentos alternativos. Sagan deixa explícito seu temor sobre o futuro da humanidade e a procura de meios alternativos para a resolução de problemas. Alguns acham a ciência um meio indesejável, até mesmo evitável, de adquirir o conhecimento. Mesmo ela fazendo parte do nosso cotidiano, poucos a conhecem realmente. A ciência pode ser algo difícil de compreender e desafiar opiniões, e quando colocadas em mãos erradas, ela pode ser fatal. O experimento científico ou o teste até o limite das capacidades humanas seria algo de extrema necessidade para a validação da ideia. O método de pensar é algo tão disciplinado quanto imaginativo e que é fundamental para o sucesso. Sagan dá algumas dicas para o sucesso e o segredo dele, que seria a constante correção dos erros e que não existe verdade absoluta ou dúvidas que seriam inúteis. Além disso, ele fala que a ciência também é esperança. Ela que seria responsável pelo controle da pobreza, controle de impactos ambientais, além de apresentar a pequenez humana e coisas do tipo. Em um de seus capítulos, Carl Sagan falou sobre a religião e como ela pode estar diretamente relacionada com a ciência a partir da curiosidade e da fé inquestionável. Além disso, ele ainda fala de alienígenas e como pode ser um tema extremamente polêmico por muitas pessoas terem afirmado ter visto OVNIs ou até mesmo os próprios extraterrestres. E não deixa de citar instituições de estudos cósmicos como a NASA e instituições semelhantes que não teriam motivos para negar tal aparições. Eu sou Letícia Gabriele e nos capítulos que eu li, antes de mais nada, ele apresentou uma defesa do método científico. Uma afirmativa que reflete a linha de pensamento dele é a seguinte: não sei até quando o ponto de ignorância em ciência e matemática contribuiu para o declínio da Atenas antiga, mas sei que as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer período. Sagan pretendeu levar o leigo em ciências a pensar de modo crítico e cético. Com alguns exemplos do cotidiano, demonstrou o que é ciência e o que não é. Ele criou também a denominação de pseudociência para ilustrar as verdades que circulam no cotidiano, mesmo sem qualquer fundamentação ou senso crítico. Durante as páginas, ele desabafa sobre a nossa tendência de criar explicações fáceis e sem qualquer evidência para tudo aquilo que ainda não conseguimos explicar cientificamente. Durante as páginas, ele desabafa sobre a nossa tendência de criar explicações fáceis e sem qualquer evidência para tudo aquilo que ainda não conseguimos explicar cientificamente. Sagan pondera enfaticamente que, como espécie, método científico é a nossa melhor chance de um futuro próspero, pois crendices populares, pseudociências, religiões detentoras de verdades absolutas, entre outras, não nos levarão a outros planetas, não nos salvarão de superbactérias, não nos ajudarão a lidar com a superpopulação ou com a otimização de produtos de alimento, não descobrirão a cura de doenças, dentre tantas outras preocupações sérias que cedo ou tarde todos nós vamos enfrentar. Ele ainda enfatiza que estamos cada vez mais imediatistas, preocupando-nos mais com as questões superficiais e banais e menos com a evolução moral e tecnológica de nossa espécie.
Sagan teve uma incrível dominância com as palavras, o que acabou tornando esses capítulos algo único. A forma apaixonada com que o autor apresenta suas argumentações e enfrenta inúmeros tabus de tantas culturas, crendices e religiões, sem que as pessoas se sintam ofendidas, foi o ponto mais alto de todos os capítulos. Apesar de uma escrita muito acessível, dado o teor científico dos temas abordados, o texto não é superficial. Na verdade, muito pelo contrário, Sagan nos dá uma verdadeira aula sobre a história humana, com exemplos claros e concisivos. No capítulo 12, o autor começa falando sobre como o ser humano acredita muito naquilo que se vê e no que ele quer acreditar, já que é bem mais fácil acreditarmos em uma mentira do que encarar de frente com uma verdade. Na maioria das vezes, rejeitamos passar horas procurando algum conteúdo para nos prendermos a argumentos fáceis, aquilo que está na nossa mão, mas que nem sempre é verdade. Rejeitamos, muitas vezes, sair pesquisando horas pela dificuldade e coisas sensatas por diminuírem a esperança. Ao decorrer do capítulo, são mostradas muitas falácias que são utilizadas no dia a dia da humanidade, como, por exemplo, a pessoa ataca o argumentador no argumento, ou seja, ela rebate o argumento de tal, mudando algumas falas para as quais ela quer escutar, que é do convívio dela e que é do interesse dela, mas de forma pejorativa. Um exemplo não muito longínquo é o que os famosos passam na internet. Todos os dias eles sofrem perseguições e disseminações de notícias falsas, o que acaba acarretando desemprego, depressão e até mesmo suicídio. E aí no livro o autor ele traz um kit de detecção de notícias falsas, sendo alguns deles, sempre que possível, devemos confirmar, independentemente dos fatos, devemos ter mais de uma hipótese, devemos quantificar se aquilo que está sendo explicado é possível de ser realizado e a seleção das observações. O autor ele termina falando sobre o kit, como a humanidade emprega o kit de forma errada, fora do contexto, mas que se for empregado, utilizado judiciosamente, fará toda a diferença e aí iremos deixar de viver em um mundo repleto de notícias falsas. A abordagem feita por Sagan nos demais capítulos da sua obra contradizem as noções ligadas a pseudociências, mitologias e notícias falsas pautadas inicialmente. Descreve-se as características científicas e as razões pelas quais o lado prático do pensamento cético, baseado em suas experiências como cientista, é o mais apropriado quando comparado às crenças, desmistificando uma série de fenômenos inexplicáveis. Ao decorrer dos capítulos, Sagan apresenta o que chama de kit de detecção de mentira, ou seja, a essência do pensamento cético, apresentando juntamente a este as mais comuns falácias argumentativas, ligando-as a exemplos do nosso próprio cotidiano, como o argumento de que aconteceu após o fato, logo foi por ele causado. Inicialmente, o autor apresenta uma série de doutrinas tratando de suas origens, sendo vistas como explicações buscadas pela humanidade. Algumas superstições pseudocientíficas são justificadas, ou melhor, desmistificadas durante a leitura. A exemplo, os conhecidos poderes de telepatia. Ainda assim, é muito pequena a possibilidade de que algumas dessas afirmações paranormais sejam um dia verificadas por sólidos dados científicos. Sagan afasta-se do combate direto da pseudociência e passa a descrever as relações da sociedade com a ciência. Aborda problemas na educação e na divulgação científica, com agravantes das disseminações de fatos inexplicáveis e insolucionáveis. Estabelece também uma relação com a política, incluindo a importância da cultura científica na formação da cidadania, além da importância da pesquisa básica e o problema das verbas para o aprofundamento delas. Nos capítulos seguintes, o autor aborda sobre preceitos como a anticiência, que põe em jogo a própria racionalidade científica, afirmando que a mesma é irracional ou mística, apenas outro sistema de crença e não tem mais justificação do que qualquer uma das outras formas de conhecimento, seja ela mística ou espiritual. Porém, em contrapartida, é a velocidade das mudanças na ciência que é responsável por parte dos ataques que ela atrai. É uma vertente que está em constante evolução, aprimoramento, trabalhando para aproximar-se daquilo que pode ser considerado uma verdade absoluta.
O autor continua sua abordagem reafirmando a ciência como diferente de muitos outros empreendimentos humanos, seja pela sua paixão de formular hipóteses testáveis, pela sua busca de experimentos definitivos que confirma ou nega suas ideias, ou mesmo pelo seu vigor de seu debate substantivo. De maneira geral, Sarga nos dá um antídoto contra a pseudociência, o ceticismo, pensamento lógico. Também atenta para os fatores que intrigam a não prática desse conhecimento, como o homicídio que cometemos contra a curiosidade das crianças, que deve, na verdade, ser encorajadas a buscar a ciência que parte de sua própria curiosidade. Destacando a importância das divulgações científicas aplicadas na educação e no meio social. Em seus últimos capítulos, o autor nos faz questionar do porquê as pessoas acham difícil aprender e ensinar ciência. O mesmo a expõe como inquietante, precisa, contrária à intuição, independente da autoridade, e estes fatores sendo parte de sua justificativa. Mas destaca a importância de não só libertar-se da superstição, deve-se ter a ideia de investigar a natureza, fazer experimentos para aprofundar-se nela. É verídico para Sargon que a inclinação para a ciência está profundamente entranhada em nós, em todas as épocas, lugares e culturas. É nosso direito hereditário e meio de sobrevivência, e é importante e essencial compartilhar desta vertente. Oi, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre o livro do Carl Sagan, dos capítulos 19 ao 25. O capítulo 19 ele vai falar um pouco sobre não existem as perguntas imbecis, que são basicamente as crianças despertando a sua curiosidade, querendo saber mais sobre a ciência, mas não tem a instigação certa por desamparo na educação e dos pais, onde elas sempre perguntam por que nós temos dedos nos pés, por que a lua é redonda, e muitos não sabem responder e acabam falando que é besteira, dentre outros. O segundo capítulo que eu vou falar é o capítulo 20, que vai focar mais na educação estadunidense, que vai ser basicamente uma pesquisa perguntando o que eles acham da educação, e muitos vão falar que acham que a educação é boa e não precisam desse olhar, onde eles também perguntam aos professores, aos pais, o que é que eles acham, e na maioria se mostram um tanto ignorantes. O 21, capítulo 21, Caminho para a Liberdade, vai falar sobre a história de um menino que vivia na escravidão, que lá eles tinham que obrigatoriamente ser analfabetos e vivia vendo a tortura da tia, que batia lá no campo escravo, dentre outros. Viciado em Significados vai falar um pouco sobre a importância da ciência na televisão, que o pouco é mostrado, mais é tratado jogos. E o Caminho para a Liberdade vai falar sobre a história de um menino que vivia na escravidão, que lá eles tinham que obrigatoriamente ser analfabetos e vivia vendo a tortura da tia, que batia lá no campo escravo, dentre outros. Viciado em Significados vai falar um pouco sobre a importância da ciência na televisão, que o pouco é mostrado, mais é tratado jogos, e a falta de ciência no meio da televisão precisa mais desse investimento em mais ciência lúdica, até em desenhos para as crianças aprenderem, seria muito bom. Hoje a gente já sabe que isso já está sendo um pouco fácil a acessibilidade, pois em grandes plataformas como o YouTube já apresentam vários vídeos lúdicos engraçados que é de fácil compreensão. Eu vou falar agora de Maxwell e os nerds, que fala sobre os estereótipos. Os estereótipos que a gente cria sobre os nerds sempre usarem óculos, aparelhos e terem costeletas grandes. Aí o questionamento, por que nós temos esses vários tipos de estereótipos? O capítulo 25 vai falar sobre os verdadeiros patriotas fazem perguntas, que vai ser sobre a gente abrir nosso olho sobre os governos, que a amplitude do desenfreamento, das desigualdades sociais, para que a gente possa abrir nossos olhos e procurar melhorias nos governos. É isso.